Se a segunda-feira foi um dia de festa para o PSDB paulista, para o PT foi o dia aí de catar os cacos, entender o que aconteceu. Os dois partidos disputam historicamente o governo de São Paulo e a prefeitura de São Paulo. A vitória de João Dória ontem no primeiro turno teve um gosto bem amargo para o Partido dos Trabalhadores. Vou falar sobre isso com a Andréia Sadi. A Andréia está de volta a Brasília, depois de ter estado em São Paulo, exatamente para cobrir as eleições. Oi, Andréia. Você conversou agora há pouco com o prefeito atual e o candidato derrotado, Fernando Haddad. O que ele te falou? Oi, Leilane, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Eu conversei com ele hoje de manhã, Leilane, sobre essa derrota do PT em São Paulo, como você disse, essa vitória do João Dória para a Prefeitura de São Paulo. Conversei com o Fernando Haddad hoje de manhã pelo telefone, ele disse que naquele momento também, um pouquinho antes da nossa conversa, ele recebeu uma ligação, um telefonema do ex-presidente Lula, que prestou solidariedade, cumprimentou o Fernando Haddad pela disputa, e eu perguntei alguns pontos para ele, o day after da eleição, exatamente o que a gente pode esperar agora, né? Perguntei, por exemplo, se ele avalia sair do PT, do Partido dos Trabalhadores, do seu partido, como está sendo especulado nos bastidores. Ele me disse que não, que isso não passa pela cabeça dele, que o que passa pela cabeça dele, e é o que ele vai fazer, é concluir o seu mandato e só. Ele disse o seguinte, que é mais fácil ele sair da vida pública, deixar a vida pública, do que sair do PT, do Partido dos Trabalhadores. Bom, sobre a derrota do PT em São Paulo, eu perguntei para ele qual que era a avaliação que ele fazia naquele momento. Ele disse o seguinte, que ele achava que sim, tem uma crise grande do PT, mas que era mais que isso. Ele avaliou como um momento histórico. Ele disse tem menos a ver com Dória e tem mais a ver com o que ele chamou de pensamento progressista que ainda precisa se reorganizar. Vai demorar a se reorganizar no Brasil. Ele disse que isso pode levar décadas. O pensamento progressista que ele chama é o campo de esquerda, onde se encontra o PT e partidos aliados. Então, a avaliação do prefeito de São Paulo é um pouco nessa linha. Ele falou, sim, admitiu, como eu disse, que existe essa crise, esse desgaste da imagem do PT, do Partido dos Trabalhadores. Eu perguntei para ele também se isso tem a ver com a Operação Lava Jato. Ele disse que acha que é uma coisa maior, é uma crise do PT, mas também é uma crise da política. Perguntei se o PT precisa se reinventar. E aí Haddad disse assim, olha, eu acho que a gente tem que esperar decantar, deixar as coisas, a poeira baixar, em outras palavras, para depois reavaliar isso. Mas sim, que é muito difícil, é uma crise muito mais profunda na avaliação dele. Ele acha que é uma coisa mais macro do que só uma questão do PT. Eu perguntei isso sobre repaginar, reorganizar o PT, porque é exatamente essa leitura que integrantes da cúpula do partido fazem. Ontem, lá em São Paulo, quando eu estava acompanhando os bastidores da campanha, alguns integrantes da cúpula me falavam isso, como vem falando há algumas semanas, que mesmo depois das eleições, ainda esperando para saber se eles iam para o segundo turno ou não, antes das eleições, na verdade, eles já falavam nisso. O PT, depois das eleições, vai ter que se reinventar. Então, vou dar um exemplo. O secretário do prefeito, o Fernando Haddad, o José Américo Dias, estava me contando ontem em São Paulo que logo depois das eleições eles vão começar um movimento, na verdade, reforçar um movimento para tentar antecipar o Congresso do PT, que está marcado para novembro do ano que vem, para março do ano que vem. Por que isso é importante? Porque eles vão discutir o comando do PT. Vai ter uma troca no comando do PT. E aí é uma nova estratégia para se defender, porque o que eles dizem é que eles não estão conseguindo responder às investigações da Operação Lava Jato. Eles reclamaram dessas últimas fases, 2 fases da Operação Lava Jato, antes das eleições, essas que tiveram como alvo o ex-ministro Guido Mantega e também Antônio Palocci, e atribuíram muito dessa derrota do PT a esses desdobramentos da operação. Então, eles querem reforçar ali o comando do partido para ver como é que eles vão responder ao que vier também. Mas aí tem um outro problema, que é exatamente quem é que vai assumir o comando do partido, que hoje está nas mãos do Rui Falcão. Tem alguns nomes sendo cogitados, mas o PT está sofrendo uma crise aí de lideranças. Então, isso vai ser discutido. Eles vão tentar fazer esse movimento para antecipar o Congresso do PT, então, de novembro para março. Então, está sendo discutido isso sim, essa repaginação do partido, e por isso que eu fiz essa pergunta para o prefeito Fernando Haddad. Leilane. Andréia, muito obrigada. Sem dúvida, eles devem estar precisando mesmo agilizar toda essa reformulação, porque 2018 está logo ali, né? Em termos de estrutura, logo ali. De preparar a estrutura, está logo ali. Obrigada, Andréia. Exatamente.